Irmãs, bom dia. E vamos no Provérbio 16, o amor e a soberania do Senhor. Verso muito bom para saber, gente, como deve andar o cristão. Aqui está uma porção de coisas que agrada a Deus e que não agrada. Gente, viver pela palavra é tentar sempre botar Deus na cabeça em qualquer situação da sua vida. Diariamente, gente, em todas as circunstâncias, entendeu? Nós temos várias durante o dia e a gente não pensar em Deus, a gente faz coisa que é pecado, que não agrada a Deus. Então, é por isso que para ser salvo tem que estar com Deus continuamente na cabeça, gente, para nos guiar, através do medo dele, da punição, né? Só esse que vai salvar a pessoa. A pessoa começa muitas, né, começa a amar Deus por causa diante do medo, fazer o que ele quer para não desagradar e ficar separado dele depois da morte. Mas com o tempo tu vai ver coisas boas na sua vida, gente, que vai se livrando, que nem eu, de coisas que eu fazia que eu não faço mais. Aí você já faz até por amor, porque você quer mudar mais a sua personalidade aqui na Terra. Entendeu? Mas isso às vezes demora uns tempos muito para alguns e pouco para outros. Mas o negócio, gente, é começar a se entender com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Aqui vai. A soberania, o amor e a soberania do Senhor. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, o Senhor é quem dá a palavra certa, tá vendo? Todo o caminho do homem parece ser certo aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Então, aquelas pessoas que têm os caminhos, falar, eu fiz isso por causa disso, tá, e tudo isso, né, por um bem, sempre falando que é por bem, que foi por melhor, mas você pode fazer as pessoas enganar a pessoa, mas você não vai enganar Deus, porque Deus está sabendo a razão do teu coração que você fez o que fez, qualquer coisa na vida, gente. Qualquer coisa que tu vai fazer uma ação, um trabalho, Deus sabe o motivo daquilo. Então você pode mentir para os outros, mas para se engrandecer, né? Fazer que for para ser humilde com alguma coisa, pagar os olhares dos outros, as gratificações, mas diante de Deus ele sabe que foi o seu verdadeiro motivo por aquela coisa que você fez, aquele trabalho, aquele favor, qualquer coisa. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, aos teus planos serão bem-sucedidos, está vendo? Então tudo que você fizer tem que consagrar ao Senhor para que os seus planos sejam bem concedidos. Se você começa a fazer alguma coisa sem consagrar o Senhor, você está escondendo, já está tentando esconder o Senhor, porque você sabe que não é agradável aquilo que tu está fazendo para conquistar o que você quer. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. Então, está vendo aqui fala do dia de julgamento. Deus criou tudo por um sentido, e ele vai usar até os ímpios no dia do castigo, gente. Não pode usar para o bem, entendeu? Pode usar para o mal. Mas ninguém pensa que... Não fique pensando que ele não está ciente de tudo que está acontecendo. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração. É abominável para o Senhor, tá vendo? Para Deus. Se você é arrogante de coração, é evidente que não ficará sem a punição, tá vendo? Todo arrogante, todas as pessoas que se brava, que conta amarra a história, que é melhor, que eu fiz isso, que eu sou assim, entendeu? Que quer se fazer de um exemplo, de ser uma pessoa que conquistou as coisas para o mundo. Isso daí, gente, é obra do maligno. Por intermédio da misericórdia e da verdade, você faz expiação do pecado, tá vendo? Misericórdia é a verdade, gente. Sem isso que traz, você tem que ser misericórdia com os outros e contar sempre a verdade. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo maligno. Então, pelo temor, gente. É isso que eu digo. É o primeiro passo, você fazer as coisas bíblicas. Se você não tem amor, porque você não está
não teve nenhum milagre, nenhuma coisa ainda na sua vida, você tem que fazer o temor, porque todo mundo teme a vida, gente, de morrer, mas vai morrer. Então você tem que, pô, já que eu vou morrer e eu tenho a oportunidade de ter uma outra vida num lugar melhor, por que eu não, entendeu? E tem uns princípios que eu tenho que cumprir, então, e esse Deus é rigoroso, então eu tenho que tratar de fazer as coisas da palavra de Deus. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina, tá vendo? Porque o inimigo sabe que você é inofensivo. Gente, a pessoa pode ser até ruim demais, mas ele sabe quem é bom, entendeu? Quem é de Deus. E ele foi um empregador, qualquer coisa, ele sempre vai pegar aquela pessoa porque sabe que ele pode contar, que naquela pessoa está a bondade. O próprio maldoso sabe que está lidando com a pessoa ingênua, uma pessoa honesta, entendeu? Que é de Deus, tem princípio. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que a riqueza da justiça, tá vendo? Possuir o pouco, gente, com honestidade, é seu, é da sua família, sua mulher, mas foi conquistado sem justiça, entendeu? A sua riqueza, sem trapacear os outros. Isso é coisa que Deus quer de você. Em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos, tá vendo? Ele planeja o caminho dele, mas Deus que vai fazer o espaço dele. Os lábios do rei falam com a grande autoridade, contudo sua boca não deve jamais trair a justiça, tá vendo? Até o rei, gente, os políticos são o rei, considerando, né, o presidente. Ele pode falar o que quiser, mas ele deve sempre estar fazendo, jamais trair a justiça que é de Deus, gente. Ele traiu, ele ser maldoso, ele vai ter o pago dele. O equilíbrio e pesos honestos vem do Senhor, por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça, tá vendo? Tem que ter justiça em tudo, balança. O governo não pode fazer o povo sofrer, gente. Tirar tudo, fazer escravo. Não quer isso, não quer, gente. E deixar de morrer porque é pobre, não pode. A prática da impiedade é abominável para os governantes, tá vendo? Porque com a equidade deve ser estabelecido equidade, gente. O governo deve ter um sistema que os ricos ganhem dinheiro, não importa, mas que o povo não deixe de ganhar também para sobreviver, ter uma vida íntegra, gente. Isso que é a função do governo, mas os governos são controlados pelos demônios, então eles não fazem isso. Os lábios justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade, tá vendo? A ira do rei é o prenúncio de morte, mas um homem sábio consegue acalmá-lo, tá vendo? Então o homem sábio sabe acalmar até o coração do rei furioso na hora. A alegria do rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é com generosidade e nuvem de chuva na primavera, tá vendo? O rei está falando aí já é Deus. O que ele fala dele. E todo rei aqui, todo presidente é para copiar o rei que é Jesus Cristo, gente. Aqueles que não copiam o modo deles estão condenados. Porque ele é o exemplo como ser rei. Ele deu o reinado para aqui na terra para aquela pessoa para reinar. Mas se ele reinar com perversidade, com a escravidão para si próprio e sua família, ele não é um rei bom, ele vai ter sua punição após a morte. É muito melhor conquistar a sabedoria do que ouro puro. É mais aproveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa. Sabedoria é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. O caminho do justo evita o mal. Quem aguarda seu caminho preserva a sua alma, tá vendo? Evitando o mal, preserva a alma. A soberba procede à ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Soberba de quem? Soberba quando foi o presidente, o presidente Trump, ele é cheio de soberba, cheio de, entendeu? Olha as nobres, o olhar dele, eu boto a cabeça para cima, isso é tipo, coisas de, não é de rei, gente, que quer reinar de acordo com a palavra de Deus. O melhor é ter espírito humilde,
entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes, tá vendo? O que adianta você se comemorar lá com os banqueiros, ir para uma festa, os políticos, e sabe que aquilo ali é tudo roubado, tudo malicioso, corrupto, sabe? É um jantar, uma confraternização do diabo.